eu queria que você falasse, então, da decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da atividade de risco. E a gente faz um link da questão anterior com essa. Então, ficou definido ali, e eu concordo com você, que se houver atividades essenciais, principalmente, houver um risco maior do que noutras atividades, mesmo dentro das atividades essenciais, utilizando a OSHA ou algum outro repertório, a gente pode fazer um escalonamento, uma gradação de risco. Tem atividades com risco acentuado, com risco médio, com risco mínimo. Então, a atividade de risco sempre implica numa maior responsabilização da empresa, do empregador. O artigo 927, parágrafo único do Código Civil, ele trouxe essa possibilidade bem clara para dentro do sistema jurídico brasileiro. Então, uma coisa é a responsabilidade subjetiva, que é regra no direito civil e que é regra também no acidente do trabalho. Outra coisa é a possibilidade de uma responsabilização objetiva, depois de aferido o nexo causal, com base no 927, parágrafo único. E aí a ideia de atividade de risco, ela ganha esplendor, e o César então vai comentar para a gente sobre essa decisão do Supremo, dizendo que é constitucional esse artigo do Código Civil. Ô César, já temos mais de 100 pessoas nos acompanhando. Que legal, grande honra. Então, vocês vejam que nós temos o plano do dano, nós temos que provar 3 coisas para haver a responsabilidade. Temos que provar que existe o dano, temos que provar o nexo entre o dano e a atividade laboral, e depois nós temos que provar que aquele empregador é responsabilizável, que ele é ou culpado ou que é um caso de responsabilidade objetiva. Então, a atividade ser de risco, nós já vimos na outra ADI, na questão do artigo 29, na ADI, que ela tem o condão de, a elevada probabilidade tem o condão de inverter o ônus da prova. Mas lá na frente, para saber se vai haver indenizabilidade ou não, se vai haver responsabilidade civil, veja, mesmo que não haja responsabilidade civil, se eu comprovei o nexo, eu já tenho uma série de efeitos previdenciários. Eu tenho a estabilidade de 1 ano, caso haja uma incapacidade superior a 15 dias. Se eu tiver uma aposentadoria por invalidez, o meu beneficiário vai ser de 100% e não vai ser de 60% após os últimos regramentos, as últimas alterações da Previdência, a diferença é gritante se é acidentário ou se é previdenciário. Mas daí eu tenho que saber se o empregador vai ser responsabilizável por aquele acidente de trabalho já comprovado. Então, aí que entra o artigo 927. A argumentação era de que a Constituição, no seu artigo 7º, 28, fala que a pessoa já tem direito ao SAT, o seguro de acidente de trabalho, que o empregador pagaria isso para que a responsabilidade objetiva fosse resolvida pela indenização do seguro de acidentes de trabalho. E que a Constituição atribuiria a responsabilidade subjetiva para as indenizações acidentárias, e aí houve até uma sustentação oral do professor Estevão Malê, que jogou um argumento fático, um pouco metajurídico, de que a jurisprudência trabalhista estaria exagerando, que considerando a atividade de risco, não uma atividade sujeita a constante risco por sua própria natureza, mas atividade que tinha eventualmente algumas exposições. Por exemplo, picada de aranha. Picada de aranha na atividade rural. Também a questão de risco de acidentes por um funcionário que dirige a viatura da empresa, mas não é motorista profissional da empresa. Enfim, argumentos metajurídicos. O relator deu uma aula, o ministro Alexandre Moraes deu uma aula de responsabilidade civil, e ele disse o SAT não se confunde com a indenização, com a responsabilidade civil do empregador. O SAT, hoje em dia, ele pode até ter começado lá atrás como seguro, mas hoje em dia ele tem seguro só no nome.
ele é um beneficiário. E aí nós temos no artigo 7º um rol não exaustivo de direitos, não impede que a legislação infraconstitucional estabeleça outros que melhorem a condição social do trabalhador. Então, isso é a responsabilidade civil, que já é amplamente aceita, objetiva, e já havia legislação na área ambiental, na área nuclear, focavam estas legislações na proteção da vítima. Não é uma vingança estatal, não é uma punibilidade, não é punitive damages, é uma questão de proteger a vítima, ônus demasiadamente difícil, certo? E que ele considerou que, no caso, sejam habitualmente de risco, atividades que sejam habitualmente de risco, esta proteção da vítima também é justificável e que está de acordo com o artigo 7º, inciso 28 da Constituição. Então, assim, para resumir, né? Para resumir a ratio desse acórdão, então, é constitucional uma norma que preveja a responsabilidade objetiva para a atividade, quando a atividade normalmente desenvolvida, ela apresentar um risco habitual, mas não qualquer risco. Um risco ínfimo, de picada de aranha, etc. Risco acima da média das pessoas, um risco especial. Então, nós temos em constitucional a responsabilidade objetiva, temos que ter uma habitualidade da exposição e nós temos que ter uma intensidade do risco acima daquilo que é exposto o cidadão médio. Deixa eu lhe fazer uma provocação. A respeito dessa questão da responsabilidade objetiva e da atividade de risco, desse risco da própria atividade, que tem que ser um risco acima do risco normal de outras atividades, o ministro Cláudio Brandão tem um livro fabuloso de acidente de trabalho também. Ele procura definir quais são essas atividades de risco e ele chama até de risco acentuado, né? Eu tenho uma visão muito especial, muito específica a respeito disso, César. O meu livro de acidente de trabalho tem até um título muito provocador. Acidente do trabalho, : responsabilidade objetiva do empregador. Porque, para mim, na verdade, para evitar casuísmos, para evitar decisões contraditórias, para evitar decisões injustas, com base na ideia de equidade, para mim a responsabilidade teria que ser sempre objetiva, porque ela já é objetiva para o ente público, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, ela já é objetiva para a doença ocupacional, jurisprudência pacífica do Tribunal Superior do Trabalho, e ela já é objetiva também para as atividades de risco acentuado. E aí, como é que a gente vai ficar no casuísmo? Essa é de risco, essa não é. Essa é um risco acentuado, essa é um risco médio, essa é um risco leve. Gera decisões muito contraditórias. E aí, com base no artigo 2º da CLT, segundo o qual a própria definição de empregador já leva em conta que é ele quem assume os riscos da atividade econômica. É da essência do direito do trabalho, é da essência das questões trabalhistas, a responsabilidade do empregador sempre objetiva, sempre. Para quaisquer verbas trabalhistas, ela é objetiva. Não pagou salário, não pagou verba rescisória, não pagou horas extras, não interessa se é porque a empresa estava em dificuldade, se teve pandemia, se teve algum problema técnico, se o cliente não pagou a compra, não interessa. Todas as verbas trabalhistas ensejam responsabilidade objetiva do empregador. E aí eu pergunto, e é uma provocação mesmo, e aí é claro que você fique à vontade para defender o seu ponto de vista. Cláudia, onde você compra o meu livro? O meu livro Acidente do Trabalho, Responsabilidade Objetiva do Empregador, que todos os meus alunos aqui da região têm, até para poder se defender quando são advogados de empresa, ele é pela ele é publicado pela LTR, já está na sua 3ª edição, então... Acidente do trabalho, responsabilidade objetiva do empregador,
LTR, já na sua terceira edição, e eu pretendo até atualizar ele para uma quarta edição brevemente. Opa. Então, César, eu lhe devolvo dizendo, daria para aplicar o artigo 2º da CLT e considerar que a responsabilidade objetiva do empregador seria em todos os casos, ou com esse precedente do Supremo Tribunal Federal, só daria para aplicar nas atividades de risco acentuado? Eu vou lhe devolver essa excelente pergunta com a resposta do ministro Alexandre. Porque, assim, ó, este aí não era o argumento do autor, porque o autor estava... Olha, César, só para não perder, o Bruno acabou de colocar aqui, ó, livro do professor José Antônio na Amazon. Então, lá na Amazon talvez esteja até mais em conta. Ó, na Amazon tem o meu livro Precedentes, Manual de Prática dos Precedentes, da LTR, e na editora RT, editora Revista dos Tribunais, tem o último livro, que é uma coletânea de vários autores que eu coordenei, Precedentes no Processo do Trabalho. Este, se vocês quiserem comprar de mim, autografado, vocês podem me mandar um direct. Ó, rapidinho. Ó, agora eu não vou conseguir te devolver a palavra. A Arani, que fez uma live belíssima comigo e você pôde nos dar a honra de estar conosco o tempo todo, diz, realmente, vocês advogados de empresários, comprem esse livro louco para você aprender a se defender. Tá certo. Compliance, né? A pessoa tem que aprender o que é o acidente de trabalho e como prevenir, até para evitar. É uma questão de lógica. É muito mais barato prevenir do que remediar. Existem indenizações acidentárias se a pessoa ficar com alguma incapacidade parcial, vai ter pensionamento vitalício. Essas indenizações, a soma das indenizações e do pensionamento costumam ser muito elevadas. Então, custo-benefício, vale a pena investir em segurança. Mas levando essa questão aí para a responsabilidade acidentária e a responsabilidade por verbas trabalhistas do artigo 2º. Esse não foi o argumento do autor do recorrido, tá? Porque o caso dele era de assalto em transporte de valores. Ele sofreu um assalto à mão armada, ele não recebeu um tiro, mas ele ficou com sequelas psicológicas comprovadas. Então, ele tinha uma situação, a própria atividade dele é um caso bom para ser o caso piloto deste precedente, porque é uma atividade típica de risco, inclusive reconhecida em lei como tal. Então, assim, mas o professor Estevão Malê e um outro amicus curiae levantaram essa questão, que o artigo 2 é uma tese defendida, que o artigo 2 imputa ao empregador o risco. Essa tese foi rechaçada expressamente pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que, se nós dessemos aso a esta tese, todo e qualquer acidente, não existiria ausência de responsabilidade do empregador. Então, todo e qualquer acidente seria responsabilizável, mesmo que o empregador não tivesse qualquer culpa, mesmo que o empregador fosse da maior diligência possível e imaginável. Até mesmo o acidente de trajeto, que o empregador, que era equiparado ao acidente de trabalho, e agora com a caducou a 1905, ele volta, né? Nem mesmo o acidente de trajeto teria o empregador isento de responsabilidade se nós usássemos esse risco total. Essa tese foi rejeitada. Então, eles discutiram casos extremos. E aí até eles usaram um exemplo, depois em embargo de declaração, da questão do carteiro que é mordido por cachorro. Ora, pode eventualmente acontecer? Pode. Mas não é uma coisa que é um risco ordinário daquela atividade ser mordido por cachorro. Se ele fosse um tratador de leões, provavelmente o risco de sofrer um ataque de animais selvagens, ele é do risco da atividade. Agora, o carteiro, ele tem um risco muito eventual disso. E aí ficaram naquela queda de braço entre o ministro Lewandowski e o ministro Alexandre de Moraes, que o ministro Alexandre de Moraes, inclusive, queria ser mais radical na tese, que a exposição do risco teria que ser permanente. Aí o ministro Lewandowski, mas aí vai significar que praticamente ninguém, porque ninguém está exposto àquele risco permanentemente. Então, mudaram a tese para habitualmente.
respondendo à sua pergunta, eu penso que essa tese ela ampliaria demais a responsabilidade objetiva, transformando a exceção em regra. E essa eu tenho praticamente certeza que, chegando aos tribunais, ela acabaria caindo, apesar de eu saber que há muitas vozes respeitáveis que a defendem. Não, fica tranquilo. Aqui, ó, olha para você ver como é interessante, né? Eu gosto muito disso em aula. Eu coloco a bancada da esquerda de reclamante, a bancada da direita é advogado de reclamadas, aleatoriamente, só para brincar. Aqui, quando eu estava falando da responsabilidade objetiva, teve advogado de reclamante que falou assim: eu quero o seu livro, esse livro deve ser muito bom. E aqueles que já têm falaram: é bom, pode comprar. Quando você veio com a tese do Supremo Tribunal Federal, que ele rechaçou o artigo 2º, o doutor Ivan Spadoni, que é um advogado muito bom aqui de Ribeirão Preto, falou: ufa, eu entendo da mesma forma. E aí vários advogados de empregadores, de empresas, que estão nos acompanhando, graças a Deus, ainda bem que tem essa tese, ainda bem que o precedente do Supremo foi menos abrangente. E eu reconheço, César, que é uma tese muito difícil, muito difícil. Olha para você ver que curioso. Em 2008, quando eu estava com o livro bastante adiantado, eu conversei com o Jorge Luiz Souto Maior em Brasília, numa ocasião. Falei: Jorge, eu estou escrevendo um livro para falar que a responsabilidade do empregador é objetiva para acidente do trabalho. Ele falou: mas já é? Que novidade que você vai escrever, hein? Ela já é objetiva. Falei: Jorge, com base no artigo 2º, para todo e qualquer acidente do trabalho. O Jorge: mas já é, ela já é assim, você não está escrevendo novidade nenhuma. Que tese é essa? Inventa uma tese, porque essa não é tese. E aí, pra você ver como é que são as coisas, a doutrina e a jurisprudência, aquilo que para o Jorge não era nada de novidade, para a maioria ainda é assustador, tanto que o Supremo, então, eu acho que até por coerência com as suas próprias decisões, definiu que não, calma lá. Só na atividade de risco acentuado, fora do normal mesmo, não é isso? Ô César, você acredita que nós já estamos com 54 minutos, meu caro? Nós não vamos conseguir falar de NETEP. Nós não vamos conseguir falar de nexo técnico epidemiológico previdenciário. Nós já estamos com 54 minutos. Vamos derrubar a live e fazer mais 10 minutinhos? O que você acha? Vamos fazer. Então vamos aproveitar mais esses 5 minutos e aí você finaliza o raciocínio que eu te cortei e a gente derruba a live e depois abre de novo daqui 2 minutinhos. Bacana? Acredito que seja mais rápido. Só Tá. para colocar que dentro do espírito da Constituição, do artigo 7º, de redução dos riscos de acidente de trabalho, a responsabilidade subjetiva ser a regra e a objetiva ser a exceção é algo até mais adequado. Porque se fosse objetiva para tudo, o empregador poderia desistir de investir em segurança e dizer: bom, se eu vou apanhar de qualquer forma, se eu vou tomar uma condenação por mais que eu invista em segurança, então eu não vou investir em segurança e economizo o dinheiro para as indenizações. Então, com a chance dele elidir, infirmar a indenização, investindo pesado em segurança e demonstrando isso, então a responsabilidade subjetiva ela possibilita eu premiar quem agiu de forma diligente e responsabilizar quem agiu de forma mais negligente. Com isso eu tenho, para quem gosta de Richard Posner, Law and Economics, né, eu tenho estímulos e desestímulos econômicos a uma atuação conforme o direito. Eu acho bem importante isso. Essa, aliás, é a lógica também do adicional de insalubridade. Essa é a lógica do seguro de acidentes de trabalho ficar mais caro para as empresas que têm mais acidentes. Para a empresa que tem menos acidentes, e essa é matéria do NETEP, né? Por isso que o pessoal... Sim. Com o NETEP. César, deixa eu só finalizar o meu raciocínio com isso, e aí eu já derrubo a live e a gente abre outra para falar do NETEP, beleza? Ó, tá. Não é provocando meu amigo César, brilhante jurista, mas apenas para fomentar o debate e também para agradar a galera dos reclamantes. Vamos lá. Ó, essa tese de que se a gente colocar responsabilidade objetiva em todos os casos, genericamente, as empresas não vão ter incentivo para investir em segurança do trabalho, em melhorias das condições ambientais,
Data máxima vênia. É uma tese que foi enfrentada lá no final do século XIX, no começo do século XX, quando se quis implantar a responsabilidade objetiva por acidente de trabalho, quando nem havia ainda os programas de benefícios sociais, os institutos de previdência social. Então, antes, a responsabilidade do empregador era única, não tinha uma responsabilidade previdenciária e uma responsabilidade trabalhista. E aí, o que se dizia? Gente, se a gente adotar a responsabilidade objetiva, as empresas vão largar a mão, porque elas vão ser responsabilizadas de qualquer jeito. E aí, a prática demonstrou exatamente o contrário. As atividades econômicas em que a responsabilidade foi reconhecida como objetiva de início, em caráter experimental, investiram tanto, mas tanto em segurança, que hoje são as atividades mais seguras do mundo. Dentre elas, a aviação. A aviação, por ser uma responsabilidade, uma atividade de altíssimo risco, ela investiu muito, mas muito dinheiro para evitar acidentes aéreos e hoje é a atividade econômica mais segura do mundo. Só para reflexão. E da energia nuclear também, né? Da energia nuclear, das ferrovias. Então, aonde foi primeiro? Na ferrovia, na rede ferroviária, que era o grande transporte da época, depois na atividade aérea, que era incipiente ainda na década de 30, e depois na energia nuclear. Então, vejam, essa tese precisa ser repensada, porque, na verdade, quando você objetiva a responsabilidade, a empresa vai investir mas muito mais em segurança, já que se ela não tiver culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou força maior, ela vai responder sempre. César, muito obrigado por enquanto. Eu estou encerrando a nossa live. Espero que os mais de 90 pessoas que estão nos acompanhando continuem com a gente. Nós vamos tratar de NETEP. Não saiam daí. Não esquece de salvar a nossa live. Vou salvar a nossa live.